Estamos no nosso estudo do livro dos Juízes. Agora estamos no capítulo 3. Como sempre, estamos fazendo um resumo dos capítulos dos nossos estudos das quartas-feiras aqui na nossa igreja. E no capítulo 3, nós temos três temas, grandes temas que vamos falar a continuação. O primeiro é justamente as nações que restaram da conquista. São nações que restaram, como fala no capítulo, nos primeiros versos, para que as gerações dos israelitas que não haviam participado das guerras anteriores pudessem ser treinadas para o combate. E assim, até teve um sentido didático. Mas lembremos, o capítulo 2 fala que isso foi uma ação do juízo de Deus por causa do pecado de Israel. Mas, por outro lado, era necessário que as tribos de Israel se mantivessem na guerra, no conflito permanente, para justamente eles souberem atacar e se defenderem dos inimigos externos. A promessa de Deus na lei era justamente o cuidado da nação de Israel e a proteção da nação de Israel dos inimigos internos e externos. Mas volta e meia poderia acontecer. O povo clamaria ao Senhor e Deus enviaria o socorro e o auxílio presente. Mas para isso, em muitas ocasiões, e nós vamos ver isso, nós vemos isso inclusive no próprio Pentateuco, no livro de Josué, nem sempre Deus deu uma vitória sobrenatural, no sentido de Deus ir na frente do seu povo, batalhar e arrasar os inimigos. Muitas das vezes, na verdade, Deus usou a própria nação de Israel, o exército do Senhor, para vencer os seus inimigos. A glória do Senhor está em que uma nação com menor capacidade de batalha, uma nação com um menor número de pessoas e, sinceramente, uma nação um pouco mal treinada, eles conseguiriam vencer, não por causa justamente das suas fortalezas, mas por causa das suas fraquezas, porque nas suas fraquezas eles viam a glória do Senhor. Então nós vemos que o povo de Israel teve povos ao redor, justamente, verso 4. Essas nações ficaram para que os israelitas fossem postos à prova por meio delas e assim demonstrassem que obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera a seus pais por intermédio de Moisés. E nós vemos que na nossa vida é mais ou menos igual. Nós, no momento da nossa conversão, teve pecados que foram destruídos da nossa vida. Vícios, conflitos, costumes pecaminosos que foram simplesmente acabadas no momento da nossa conversão. Foi uma coisa maravilhosa. E por isso é que as pessoas e nós mesmos, muitas vezes, nos maravilhamos no Senhor por aquilo que Ele fez na nossa conversão. Mas repare que algumas coisas permaneceram, alguns pecados, alguns costumes, alguns vícios, e nós temos que lutar constantemente contra eles. A grande diferença entre nós e o povo de Israel é que para eles isso foi um sinal do juízo. Para nós é uma lembrança da nossa redenção futura. Nós temos que lutar e vencer contra os pecados todos os dias. O pecado, na verdade, ele está nos assediando. No poder do Senhor nós podemos vencer essa fraqueza do povo de Israel. Não confiar no Senhor fala muito a nós a respeito dessa vitória. A vitória do cristão está em Cristo. A vitória da nação de Israel estava no Senhor. Então, quando nós temos toda a nossa confiança no Senhor, com certeza nós teremos a vitória. E ali nós vamos para o primeiro juiz, o Otoniel. Falei sobre isso no capítulo 2. Otoniel se transforma no ideal do juiz. Como eu falei no vídeo anterior, era um homem de família, uma pessoa responsável, uma pessoa que confiou no Senhor, teve sua esposa, um homem de casa, um homem que lutou pela sua herança, e nós vemos justamente que ele deu vitória ao Senhor. Por quê? Porque o povo fez o mal aos olhos do Senhor. E vem o ciclo se repetindo. O povo faz o mal, Deus pune, eles se arrependem, Deus levanta o libertador, logo após entra um período de paz. E depois do período de paz, eles voltam ao círculo. Esta é a primeira vez que o círculo aparece. E eles foram entregues das mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Eles clamam ao Senhor e Deus levanta Otoniel. Otoniel já tinha vencido os inimigos para receber a herança do Caleb. Mas agora ele luta a favor da nação de Israel.
e ele teve vitória. Veio o Espírito do Senhor sobre ele venceu a terra, teve sossego durante 40 anos. 40 anos deve ser entendido como um período longo, não necessariamente 40 como um número arredondado, como um número exato, na verdade um número arredondado. Logo após isso, o povo volta a pecar e ali nós temos uma confabulação de nações lideradas por Moabe. Nós temos Moabe, Amon e os amalequitas oprimindo Israel. E Deus levanta Eude, da tribo de Benjamim. Detalhe que não falei de Otoniel é da tribo de Judá, Eude da tribo de Benjamim. E cada juiz será de uma tribo diferente. Isso demonstra, por um lado, que Deus pode usar a quem Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. E aqui nós temos Eude. Eude era benjamita e era canhoto. Algumas versões vão dizer que ele era impedido de usar a mão direita. Mas seja lá o que for, ele era canhoto. Canhoto não era uma característica muito comum na antiguidade, mas os benjamitas, nós veremos no capítulo 20 dos Juízes, que tinha uma geração canhota na tribo de Benjamim. Parece que era uma característica deles. E essa história de Eude e Eglon, o rei de Moabe, é uma história onde há muito jogo de palavras no hebraico. Está o jogo de palavras com o significado do nome Eglon, que fala assim que é como uma bezerra engordada para o sacrifício. Há também aquelas brincadeiras do autor com relação aos ídolos dos moabitas e a ação do Deus de Israel de vencer o rei Eglon. Está também a maneira como o rei Eglon morre, e vem o jogo de palavras no sentido de que se ele era gordo ou forte. Alguns, inclusive, questionam a sexualidade do rei Eglon. Seja lá como for, dependendo da linha, de como os intérpretes trabalharam o texto, o interessante é que Eude, sendo canhoto e ao mesmo tempo sendo de uma tribo pequena, ele consegue vencer um rei poderoso que tinha, na verdade, conseguido sua riqueza pela exploração da nação de Israel. E nós vemos isso justamente da maneira como fala para si com relação a ele e aos exércitos dos moabitas. E nessa circunstância, o Eude, ele usa a astúcia para vencer o rei Eglon. Ele não arma um exército para ir atrás dele, para vencê-lo. Ele convence o rei Eglon para ter uma conversa a sós, para dar uma mensagem de Deus, e nessa hora mata o rei enfiando um punhal. É uma leitura que para corações sensíveis é um pouco pesada, mas muitas vezes situações difíceis e acontecem decisões complicadas. No caso de Eude, diferente do caso do Otoniel, não se fala que o Espírito de Deus veio sobre ele. Mas, em momento algum, se questiona a liderança do Eude. Na verdade, ele vai, quando ele convoca a nação de Israel para lutar contra os moabitas, ele invoca o nome do Senhor como um fato consumado. Ele vai dizer: segui-me, porque o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. Ele já declara a vitória do Senhor em base da fé dele. É muito interessante a maneira como Eude consegue ter uma paz duradoura de 80 anos, o dobro de Otoniel. Apesar dos métodos um pouco fora dos convencionais, e ser uma questão mais sensível, Eude consegue uma paz mais duradoura. O que isso pode falar para nós, muitas vezes? Tirando os métodos, nós podemos ver como pessoas que podem ser catalogadas de pessoas não essenciais, mas pessoas impedidas, porque se na nossa sociedade hoje um canhoto às vezes tem dificuldade para fazer as coisas, imagina naquela época. Pessoas com menos recursos, pessoas que poderiam ter sido consideradas desprezíveis, se entendemos que Eude era canhoto porque sua mão direita estava impedida. Deus pode usar quem Ele quer. A glória do Senhor se manifesta nisso. E nós vemos Cristo como libertador também. É verdade que Cristo não usou astúcia para vencer. Ele não precisou disso. Mas Ele é o nosso libertador perfeito, porque a partir de Eude,
todo juiz de Israel tem defeitos. Eude foi astuto, usou da astúcia para vencer. Uma maneira, como eu falei anteriormente, sensível para algumas pessoas. Mas Cristo não. Cristo veio na semelhança de homem, na humilhação da carne, para dar sua vida por nós, na fraqueza. Mas ressuscitou em poder. E nós podemos confiar no Senhor nesse aspecto. Por outro lado, nós podemos também ver na nossa vida cristã como, colocados nas mãos do Senhor, Deus pode dar vitória. O livro dos Juízes, ele é um livro onde nós comumente focamos na parte ruim. E é verdade, tem muita história ruim, mas toda vez que o povo peca, a misericórdia do Senhor se manifesta através do perdão, quando o povo se arrepende e Deus dá liberdade. Hoje, nós não precisamos repetir o círculo de paz, apostasia, arrependimento e libertação. Em Cristo isso foi rompido. E nós temos que viver aquilo que Paulo escreveu aos Gálatas, essa verdadeira liberdade como a que Cristo nos fez livres. Juízes nos lembra a impossibilidade do homem buscar a Deus e como Deus nos deu em Cristo total salvação. Aguarde o capítulo 4. No capítulo 4 vamos falar de Débora e Baraque. Mas antes eu esqueci do Sangar. Sangar está no verso 31, que ele é tão pequeno que a gente esquece do Sangar. Mas o detalhe do Sangar é que ele era estrangeiro. O nome Sangar é um nome estrangeiro. De fato, o filho de Anat também era um nome estrangeiro. E nós vemos num verso só que ele deu liberdade aos israelitas dos filisteus com uma guilhada de bois. Vai lembrar Sansão? Vai. Em muitos sentidos ele vai lembrar Sansão. Justamente a guilhada de bois, filisteus, nesse sentido é muito parecido. Mas o interessante do Sangar, que alguns comentaristas apontam, é justamente a ideia dele ser estrangeiro. Parece que nesse grande período de paz de Ehud, houve um declínio na liderança masculina de Israel. E nós vamos ver isso justamente nas histórias a seguir. Sangar, um estrangeiro, depois veremos Débora e Jael. E um Baraque fraco. Por quê? E é uma grande verdade, pois pelo visto, tempos fáceis tornam homens fracos. E nós veremos isso então no capítulo 4 e no capítulo 5 também, são uma unidade, mas trabalharemos ele respeitando os nossos estudos. O capítulo 4 virá primeiro. Até então, que Deus te abençoe.